Bem-vindos, meus cientistas do sexto ano. Por que eu estou dizendo aí bem-vindos, cientistas? Porque nós começamos a estudar a química, que é aquela ciência ali que trabalha com a manipulação das substâncias, o estudo das substâncias, ok? E aí, dando continuidade ao nosso assunto, estudando essas substâncias, não podemos esquecer que nós estamos aí estudando a nossa unidade 3, que tem aí como ponto central matéria e energia. E aí, turma, hoje nós damos continuidade ao estudo do capítulo 16, abordando como tema as misturas. Se você observar o rótulo da água mineral que você bebe, você vai perceber que há uma tabela com a sua composição, ou seja, com as substâncias que formam, que estão ali junto com aquela água. Lá podem aparecer várias substâncias, dentre elas o cálcio, representado por Ca, o potássio, representado pela letra K, e o magnésio, representado pelas letras Mg. Mas quando você a despeja em um recipiente incolor, não consegue ver qualquer partícula misturada a ela. Em condições normais, a água é límpida, sem sabor e sem cheiro. E por que então dizemos que a água trata-se de uma mistura? Isso aí é o que nós vamos aprender com a continuidade do capítulo 16, que tem como tema central o átomo. E falando em átomo, turma, a gente não pode esquecer que o átomo ele forma aí as substâncias, que nos rodeia, certo? O nosso corpo, as nossas células, o nosso livro, o nosso celular, o fone de ouvido. Então, essas substâncias que estão aí no nosso dia a dia, nos rodeando, elas são formadas por átomo. Nós vimos aí que os átomos receberam essa nomenclatura por acreditar-se que ele era indivisível. Só que a gente viu lá na nossa aula anterior que não é bem assim. Existem aí 3 partículas que formam o átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, e isso a gente vê um pouco mais à frente. Vamos aí para o que nos interessa, que o assunto da aula de hoje são as misturas. Misturas são sistemas formados pela interação de moléculas de 2 ou mais substâncias. Nós vimos lá na nossa aula anterior que existem 2 tipos de substâncias. As substâncias simples, que são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes, e são formadas por apenas átomos de um mesmo tipo de elemento químico. Vimos também que existem substâncias compostas, que são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes, porém são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, turma, quando eu pego essas substâncias, sejam elas simples ou compostas, e interajo entre elas e misturo, daí vem o nome mistura, essas substâncias, nós temos aí as misturas. Então, quando eu junto uma substância a outra, seja ela simples ou composta, a junção dessas substâncias nós chamamos de misturas. Quando colocamos 2 ou mais substâncias em contato, as moléculas de cada uma interagem em maior ou menor grau. Se a interação entre as moléculas do sistema é parcial, chamamos a mistura de heterogênea. Elas não ficam ali bem misturadas. Quando elas não ficam bem misturadas, nós chamamos de mistura heterogênea, porque essas moléculas não interagiram de forma total. A interação entre elas foi parcial. Já se essa interação for total, nós chamamos de misturas homogêneas. Uma mistura homogênea é assim chamada porque não podemos identificar seus componentes
quando a observamos a olho nu. Podemos aí citar como exemplo de misturas homogêneas o ar atmosférico, a água do mar e a mistura de água e álcool, que nós chamamos de álcool hidratado. Em todos os pontos dessas misturas são observadas as mesmas características como densidade, cor e aspecto. Então, turma, se nós observarmos aqui, ó, aqui, antes de misturar as duas substâncias, nós conseguimos identificar. Temos aqui um pó na coloração azul esverdeado e temos aqui o que aparentemente parece ser água. Quando eu misturo as duas substâncias, eu tenho aqui uma mistura líquida, só que a gente não consegue, nessa situação aqui, identificar, certo, os seus componentes, porque aí, nessa situação, as moléculas das duas substâncias interagiram de forma total. Então, a gente observa que em toda a composição, em todo aspecto do líquido, nós temos as mesmas características e, como já foi citado aqui, essas características, né, poderíamos citar aqui, densidade e cor. Por esse motivo, turma, a mistura homogênea também é conhecida como mistura monofásica. É por essa razão que mesmo o rótulo da água, indicando a existência de uma porção de substâncias ali contidas, você não consegue identificar uma a uma. Apenas a água límpida e aparentemente, olha que esse aparentemente aí está entre aspas, pura. Porque quando a gente fala de água pura, os únicos componentes que nós teríamos ali seria H2O. E nós sabemos que não é o que acontece com essa água que nós ingerimos, aí, essa água comprada, né? Nós sabemos ali, né, vimos aí que existem outras substâncias junto a esse H2O. Então, por isso, a água que nós ingerimos não é substância composta, e sim mistura, tá bom? A água pura, sim, né? Aquela água que só contém H2O, ela seria uma substância composta porque ela é formada por mais de um átomo, né? Por átomos de elementos químicos diferentes. Mas essa água que nós ingerimos, ela não é pura. Então, por esse motivo, ela é considerada uma mistura monofásica ou homogênea. As misturas homogêneas também são chamadas de solução. E seus componentes são classificados em soluto, que é aquele que aparece em menor quantidade e se dissolve na substância, que aparece em maior quantidade, chamada de solvente. Então, turma, nessa nossa situação aqui, a água seria o nosso solvente ou o nosso soluto? Muito bem, ouvi daqui a resposta de vocês. A água seria o nosso solvente, porque ela vai estar o quê? Dissolvendo o açúcar que vai ser aqui acrescentado a ela. Então, esse açúcar que está em menor quantidade seria o nosso soluto. Muito bom, sexto. Já as misturas heterogêneas são assim conhecidas porque podemos identificar seus componentes quando as observamos a olho nu, como uma mistura, por exemplo, de água e óleo. Nesse caso, como vocês estão observando aqui na nossa imagem, podemos facilmente ver que o óleo não se mistura com a água. Dessa forma, distinguimos, ou seja, diferenciamos duas fases. Então, uma formada pelo óleo e a outra formada pela água. Logo, essa mistura, olha só, turma, vou até repetir. Logo, essa mistura, que mistura é essa? Mistura heterogênea, não apresenta as mesmas características ao longo de toda a sua extensão, pois esses componentes, que no nosso caso aqui é o óleo e a água, não possuem densidade, cor e aspectos iguais,
ou seja, aspectos semelhantes. Turma, observando aqui a nossa imagem, a gente percebe que a água e o óleo não se misturaram, como nós já falamos anteriormente, e nós percebemos que o óleo fica acima da água. E isso acontece por qual motivo? Por qual motivo, professor? O óleo não fica embaixo e a água não fica em cima? Por conta de uma propriedade, né, uma característica da matéria chamada densidade. A densidade do óleo é menor que a densidade da água. Então, como o óleo é menos denso, ele sempre fica em cima. Por mais que você agite um com o outro, vai dar aquele aspecto ali de que a água e o óleo se misturaram, mas logo depois o óleo volta a ficar sobre a água, tá certo, turma? Então, olha só, turma, mediante aí o que eu já expliquei para vocês, e vocês muito atentos observaram, prestaram atenção, não é isso? Tenho certeza que todo mundo prestou atenção, está acompanhando com o livro, está fazendo suas anotações, porque vocês são exemplares. Turma, eu tenho aqui 4 situações onde eu tenho misturas. Aqui, nós já sabemos que é uma mistura heterogênea. Aqui, também nós sabemos que é uma mistura heterogênea. Estamos identificando aí as fases. A gente observa e vê aí que ela tem características diferentes. Nessas características aí nós podemos destacar as cores. Aí aqui eu tenho um copo de água com gelo. E aqui eu tenho uma pedra, né? Que a gente já fala mais sobre ela. Então aqui, turma, nessas duas situações, essas misturas seriam simples. Aliás, perdão, essas misturas seriam homogêneas ou heterogêneas. Um copo com água e gelo seria mistura homogênea ou mistura heterogênea. E aí, galera, copo de água com gelo é mistura heterogênea, porque o gelo possui densidade diferente da densidade da água, por isso que o gelo flutua. Apesar de estarmos falando sobre a mesma substância que é a água, ela está em estados físicos diferentes, né? O gelo é água no estado sólido. Então, copo de água com gelo é mistura heterogênea, possui características diferentes. E aqui, né, na nossa outra situação, nós temos aí uma pedra chamada granito. E o granito, turma, só pela coloração que ele apresenta, ele também vai se classificar como mistura heterogênea. Tá bom? Então, turma, dando continuidade, no exemplo que foi dado aí da água e do óleo, nós chamamos a mistura, né, que é uma mistura heterogênea, de bifásica, certo? E aí nós vemos lá nas misturas homogêneas que elas podem ser chamadas de monofásicas, né, porque elas apresentam um aspecto único. Já no caso das misturas heterogêneas, elas podem ser chamadas de bifásicas, por terem aí 2 fases, que é o caso aqui da água e do óleo. Quando a mistura apresenta 3 fases, nós chamamos ali de trifásica. 4 ou mais fases, nós chamamos de polifásica. Um exemplo de mistura trifásica é justamente o exemplo aí que eu citei anteriormente, o granito, que é muito utilizado em pisos devido à sua aparência que é uma pedra estampada. Essa estampa que nós observamos corresponde justamente às 3 fases dessa mistura, cujos minerais componentes são mica, quartzo e feldespato. Então, o granito é uma mistura heterogênea, trifásica, porque ela apresenta aí 3 fases, né, que são aí os 3 minerais que a formam. Por isso que ela tem essa aparência de estampa. E aí, turma, chegamos a mais o final de uma videoaula, né? E a atividade que vocês irão resolver encontra-se no Exercite Sua Memória, nas páginas 277 e 278. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.